Bora. Vamos. Fala galera, tô de volta, Mauro Benevenuto aqui, seu contador aqui nas dependências do estúdio Cria Mais, esse estúdio maneiro pra caramba, que nós temos a honra de ter aqui no grupo JM. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do Pode Contar, que é o meu podcast, o podcast que tenho aqui para falar com amigos, empreendedores, com gente que tá fazendo a diferença na vida das pessoas, com gente que está aí produzindo e crescendo e ajudando muita gente, muitas outras pessoas a também crescer. E hoje eu tenho a honra e a alegria de receber o meu amigo aqui, meu brother, um cara que eu admiro muito, falei isso para ele hoje, a gente acabou de almoçar juntos, que é o meu caro amigo Gabriel Alencar. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo. Prazer ter você aqui. Eu te digo que a honra é dobrada quando se trata de estar aqui contigo hoje, né? Muito mais que um amigo, uma pessoa que eu admiro e que eu tenho muito orgulho de ter conhecido aí na minha jornada profissional, né? Na nossa jornada de networking. E, nossa, hoje é a concretização de um objetivo estar aqui contigo. Legal, cara. Poxa, que legal. Tenho certeza. E é recíproco, tá? Todas as palavras que você diz a meu respeito, eu retorno para você, que também é esse sentimento que eu nutro também por você, meu caro. Isso aí. Mas aí, passado esse momento de carinho mútuo, a gente vai... Deixa eu apresentar um pouquinho aqui o Gabriel. Gabriel, além de ser esse cara, gente boa, simpático e fera no que ele faz. O Gabriel, ele é coach de performance e produtividade. Eu tô até com a cola aqui, tá, gente? Porque o cara é brabo. Ele é uma coisa que não tá aqui na minha cola. É sócio da Redcai Rio de Janeiro. Sócio da Redcai. Que é um grupo de networking profissional. Isso aí. Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Idealizador da mentoria 1% todo dia. Tem o Clube do Livro. Pô, maneiro, isso aí eu não sabia, hein? E pós-graduado em gestão empresarial. Mas começou com formação em turismo e foi militar por 8 anos. Uau, essa aí... Vamos fazer o seguinte, eu falei aqui os tópicos, agora você conta esse rolê aí pra gente. Tudo isso que você fez e faz na vida... Como é que você construiu essa jornada aí? Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente encontra na nossa jornada, seja há muito tempo atrás ou seja há pouco tempo, tem um propósito, né? Tudo serve como um aprendizado, serve como uma preparação para o nosso real propósito, para o nosso real destino. E talvez a gente nem tenha alcançado esse destino ainda, mas tudo que a gente passou, né, com certeza trouxe ali uma motivação ou algum conhecimento para isso. Como você falou aí, eu comecei minha jornada no Exército. Fui militar aqui no Rio de Janeiro por 8 anos. Sou muito grato ao Exército Brasileiro. Eu costumo dizer que no Exército eu pude desenvolver minha liderança e tive a oportunidade de fazer isso muito cedo. Com 19 anos eu já tinha um cargo como oficial no Exército. Então isso me trouxe a oportunidade de vivenciar experiências que aqui no mercado do lado de fora provavelmente não teria vivenciado com essa idade. Nessa idade, dificilmente. Exato. Foi CPOR? Foi CPOR, isso aí. Então foram 8 anos de Exército. Sou muito grato a tudo que eu aprendi lá. E desde quando eu entrei no Exército, eu já pensava no que eu faria depois que eu saísse de lá. Já estava pensando no que eu iria construir na minha jornada profissional quando eu tivesse a oportunidade de sair. Então foi aí que eu fui buscando desenvolvimento. Na época, logo no início da minha carreira como militar, eu tive a oportunidade de fazer faculdade de turismo. Admito que no primeiro momento o objetivo era só poder viajar, conhecer outros países, né, outros lugares. Não tinha muito essa ideia de como trabalhar com turismo. Mas depois que eu fui entendendo, né, o poder de você poder realmente criar memórias na vida das pessoas através, né, de uma agência de turismo, através de outros serviços que o turismo pode oferecer para as pessoas, eu fui me encantando por isso e se tornou um propósito naquela época. Porque tem pessoas que uma viagem é uma memória eterna, né? Exato. E fazer parte disso realmente deve ser muito legal. Proporcionar isso para as pessoas, né? Eu mesmo, quando entrei na faculdade de turismo, eu nunca tinha entrado no avião. Eu ainda nem sabia o que era, por exemplo, fazer uma viagem de avião. Foi o Exército, inclusive, que me deu a oportunidade disso, né? De poder investir e de fazer uma primeira viagem. E eu já logo aproveitei para poder fazer em alto estilo. Já fiz logo minha primeira viagem, já entrei no avião, fui direto para Miami. Que legal. Inclusive eu não sabia nem que a janta do avião era gratuita. E aí cheguei e fiquei com fome até chegar lá, porque eu não queria gastar os dólares que eu tinha juntado para levar para a viagem. Só descobri na volta. Essa história é boa. Nossa, essa viagem foram 30 dias em Miami fazendo intercâmbio e foi o maior perrengue chique da minha vida, né? Qualquer dia eu posso trazer mais detalhes aí dessa viagem. Exatamente. E consegui, depois de um tempo, depois da formação em turismo, depois da pós-graduação, abrir minha agência de turismo aqui no Rio de Janeiro. Durante 2 anos eu tive uma agência junto com um ex-sócio meu. E quando
chegou um determinado ponto da agência, eu fazia isso em paralelo ao Exército e acredito que muitas pessoas vão se identificar nesse momento. Chega um momento que a gente acredita que trabalhar vai resolver todos os nossos problemas. E aí a gente entra numa rotina extremamente estressante, conflitante, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo num dia só. E chegou o momento da decisão. E aí, ou você fica no quartel, ou você segue o seu sonho aqui com a sua agência. Era o momento que eu estava lá em 2016 e na época, por mais incrível que pareça, eu optei por abandonar o meu sonho e permanecer no Exército. E muitos não entenderam, minha família não entendeu, as pessoas ao meu redor não entenderam como é que eu desisti do meu sonho. Uma coisa que eu estudei durante anos, eu me programei anos para fazer e de repente eu me vi desistindo do sonho. E aí é aqui que a gente traz consciência sobre o poder das nossas crenças. Na época, eu tinha muitas crenças financeiras e pensava justamente no salário, na certeza do salário, do quanto que aquele salário ia me ajudar a pagar as minhas contas na época, enquanto que a jornada como empreendedor ela não seria tão simples assim. Tinha meses da agência que eu faturava, mas tinha meses que não tinha faturamento nenhum. Entendo. Então, naquela época eu me vi abandonando o meu sonho por conta de uma crença limitante que eu tinha. E foi justamente buscar entender essa crença, entender o que me fez abandonar o meu sonho, que me trouxe onde eu estou hoje. Me trouxe a buscar autoconhecimento, a buscar desenvolvimento pessoal e aí fui orientado a procurar um profissional, coach, para poder fazer um processo de transição de carreira. E aí, após o processo, depois de passar 6 meses com o meu coach na época, eu tive a oportunidade de finalmente entender qual era o meu real valor, as minhas competências, as minhas habilidades e aí eu não fiquei mais preso aquelas crenças financeiras que antigamente me aprisionavam e me fizeram desistir do meu sonho. E aí, nesse momento, ou a partir desse momento, você pensou, caramba, eu gosto disso aqui, esse negócio aqui que esse cara tá fazendo comigo, Isso. eu quero fazer por outras pessoas. Foi exatamente isso. E aí juntou propósito com paixão, com oportunidade de carreira, né, de crescimento financeiro, foi a partir desse momento. No final do processo, eu cheguei a brincar com ele, né, Felipe, se estiver assistindo aqui, eu vou mandar o link para ele depois, né, que foi meu coach. Eu falei para ele, Felipe, eu acho que um dia eu vou estar sentado na sua cadeira. E aí ele riu, brincou comigo, ele falou, vai ser um prazer te receber aqui, meu amigo. E aí o tempo passou, na época eu ainda estava atuando com turismo, depois eu tive a oportunidade de ter uma outra jornada dentro do turismo, com uma outra empresa. E na pandemia, a empresa que eu trabalhava, que eu tinha uma franquia aqui no Rio de Janeiro, acabou falindo. E eu precisei me reinventar e foi aí que eu lembrei daquela promessa que eu fiz para o meu coach. E foi quando eu resolvi fazer a transição mais uma vez, e dessa vez para atuar como coach e poder fazer com que as pessoas passassem pela mesma transformação ou até maior do que a que eu vivi quando eu fiz o meu processo de coach. Entendi. E foi aí que chegamos onde estamos hoje. Legal, legal demais. E aí, hoje, o Gabriel é um coach de performance e produtividade que ajuda as pessoas a se encontrarem, se entenderem, se conhecerem, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também. Exato. Através do processo de coaching, hoje eu sou habilitado a ajudar as pessoas a passar por um processo de autoconhecimento. Basicamente, essas pessoas são capazes, através de um processo de coaching, a identificar nelas quais são suas habilidades, suas competências, seus pontos de melhoria e fazer uma autoanálise em relação àqueles movimentos que precisam ser mudados na sua rotina, o que precisa ser desenvolvido, o que essas pessoas têm de bom, que elas precisam se tornar excelentes para poder ter um resultado mais assertivo, para que elas se tornem mais produtivas no dia a dia. E quando eu consigo, através das ferramentas e das técnicas que eu trabalho com os meus clientes, trazer essa consciência, a gente já está dando o primeiro passo, que é a tomada de consciência, para que ela tenha uma mudança significativa. E aí sim a gente consegue trabalhar técnicas de produtividade, construir uma rotina de sucesso, trabalhar um objetivo principal definido para aquela pessoa e, claro, isso vai trazer, consequentemente, um processo de evolução. Quando ela faz isso no sentido de buscar uma evolução pessoal, certamente isso vai reverberar na área profissional, em todas as áreas da vida dela, não é verdade? Exatamente, Mauro. Até porque nós somos um ser humano só. Então, todas as áreas da nossa vida elas estão conectadas. Quando você tem um bom resultado numa esfera pessoal, esse resultado ele vai, de alguma forma, abundar na sua esfera profissional e vai abundar na sua esfera financeira e na sua esfera de relacionamentos. De alguma forma, você vai conseguir abundar todos esses resultados em outras áreas da sua vida também. É sempre uma consequente. Assim como, se você, por aventura, tiver algum tipo de desafio, algum tipo de conflito, algum tipo de estresse em uma área da sua vida, da mesma forma, isso vai ser transbordado para as outras áreas também. É sempre conectado.
Na minha jornada de empreendedor, na área que eu empreendo, a gente costuma ouvir muito da vida das pessoas, porque eu sento com alguém para falar sobre o negócio dessa pessoa, quais são os objetivos dela, e a gente cria laços ali. E dali você começa daqui a pouco, em grupos de contadoras, a gente chega a falar às vezes que nós somos um pouco psicólogos também dos nossos clientes. Faz parte. Né? E um pouco coach. E aí o que acontece? Isso faz com que a gente desenvolva, com o passar do tempo, eu já estou 19 anos nessa jornada, desenvolva esse entendimento. E eu ouço você falar, e é incrível como que isso traz uma clareza muito grande de tudo que eu vi ao longo dessa jornada com tantas pessoas. Pessoas com potenciais incríveis, pessoas com oportunidades incríveis, negócios que poderiam dar muito certo e que por falta desse desenvolvimento, por falta desse olhar, não deu certo. Ou o negócio não deu certo, ou a pessoa não se encontrou e aquilo não foi para frente, não evoluiu. E se ela tivesse tido a oportunidade de passar por um processo como esse, certamente ela teria alcançado voos muito maiores. E essa é uma necessidade muito grande das pessoas. Entender que há uma necessidade delas se conhecerem, se conectarem com o seu propósito de vida de verdade. E óbvio, nem sempre você vai trabalhar com aquilo que é a sua paixão ou que é seu maior propósito. Quantas vezes a gente tem oportunidades e as finanças são importantes, né? Enquanto você estava lá, saiu do exército até se encontrar nessa transição, você foi trabalhar no turismo, que era algo que você já tinha aberto mão. Quer dizer, faz parte da nossa vida esse tempo. Quando a gente une tudo, maravilha, mas também tem um momento que ele não está unido. Mas se você se desenvolve, entende a importância desse desenvolvimento, cara, você vai passar por todas essas fases com muito mais tranquilidade, na verdade. Com certeza. Você falou uma grande verdade, né? Nem sempre a gente vai estar inserido no ambiente que a gente gostaria de estar. E isso não diz nada sobre você. O que diz algo sobre você é justamente o que você está fazendo para poder ir para o próximo passo, para conseguir atingir o próximo resultado. Então, foram 8 anos no Exército e eu não amava estar no Exército. Não era a minha paixão, nunca foi o meu sonho estar no Exército. Eu fui para o Exército por uma necessidade profissional, necessidade financeira naquela época. Eu tinha vontade de fazer faculdade, mas eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. Então, o Exército foi uma saída para poder atingir esse resultado. Então, ele foi uma ponte para mim. Sim. Então, nesses 8 anos, enquanto eu estava construindo o meu processo de desenvolvimento, eu fui me preparando para algo que viria depois. E que talvez sim fosse fazer sentido quando se trata de paixão, quando se trata de propósito. Então, se tem alguém aqui que está com a gente, que ainda, de alguma forma, não encontrou aquilo que ama, ou ainda não descobriu o que realmente ama, é porque provavelmente você precisa dessa ponte ainda. Talvez você precise até identificar no seu meio, no ambiente que você está inserido, o que você pode fazer para que esse ambiente ele seja mais produtivo para você e que te sirva como ponte, um trampolim para você poder atingir aquele resultado que você gostaria, até para você poder estar daqui para frente, né, daqui a um tempo, naquele lugar que você realmente gostaria de estar. E aí entra a importância do processo de coaching, de você poder definir isso, traçar suas metas, traçar seus objetivos e conseguir ter consciência para poder atingi-los. E você se diz viciado em alcançar metas. Bater metas e alcançar objetivos. Exatamente. E como fazer isso assim, sem confundir? Eu acho que esse é um desafio muito grande. Eu passo muito por isso, né? Às vezes você trabalha o dia inteiro, você se sente que você está ali ocupado, fazendo muita coisa, e no final do dia você fez muita coisa, você está cansado, você tem ciência de que você não parou, você estava o dia todo ali trabalhando, ocupado, mas você não foi produtivo. Essa é a grande queixa que eu mais escuto dos meus coaches, dos meus clientes, dos meus mentorados, que é basicamente a ausência de clareza. Muitas vezes, quando você tem uma rotina ocupada, que é uma rotina com milhares de tarefas e atribuições, e chega no final do dia, você se sente extremamente cansado, esgotado, isso aí já é o seu corpo, é a sua mente te dando um sinal que tem algo que não está certo. Tem algo que está desconectado daquilo que você realmente nasceu para ser, de uma rotina abundante, de uma rotina próspera. Na maioria das vezes, isso representa uma ausência de clareza de um objetivo, a ausência de você não ter consciência de onde você realmente quer chegar e principalmente do que precisa acontecer naquele dia para você se sentir realizado.
Muitas vezes falta planejamento, falta organização, e aí a pessoa vive aquela rotina que é uma rotina emergencial, né? Parece que tem uma sirene de ambulância o dia todo, com milhares de coisas acontecendo, e essa pessoa vai só respondendo essas demandas. E muitas vezes isso causa no final do dia esse estresse, esse cansaço mental, esse esgotamento. Porque ela sente que ela trabalhou bastante, mas ela não fez o que efetivamente ela deveria ter feito. E na verdade ela nem sabe o que ela Muitas vezes ela realmente não sabe. deveria ter feito. Verdade, E é por isso que não se torna uma Eu posso te rotina falar produtiva. que essa foi uma realidade minha por bastante tempo. Sim. Nós estamos passando nesse momento agora na empresa, no grupo JM, por um momento realmente assim de clarear algumas coisas, né? De definir atribuições de cada um no processo, dos sócios, de definir, poxa, isso aqui é para você. Cara, você é muito bom nisso, você tem que fazer só isso. Ou que só isso é muito forte, né? Mas Isso. você tem que priorizar isso. Exato. Essa tem que ser a sua função principal aqui no rolê. E isso é muito importante, essa clareza que você fala. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve. Napoleão Hill já falava isso há muitos anos atrás, lá no início do século XX, quando ele lançou a Lei do Triunfo, né? Inclusive, é uma das leis que Napoleão Hill considera como principais para que você atinja sucesso na vida. É você ter o seu objetivo principal definido. Então, em qualquer ambiente que você está inserido, a primeira coisa que você precisa descobrir é qual é o meu objetivo nesse ambiente. Se eu estou hoje aqui trabalhando na JM, qual é o meu objetivo aqui? O que eu preciso fazer para que eu atinja um resultado de excelência trabalhando dentro da JM? Isso vai trazer uma clareza de objetivo, e trazendo clareza de objetivo fica mais simples eu definir quais são as rotinas que são prioridade na minha rotina. Então, priorizando essas rotinas, eu chego mais rápido nesse objetivo, então eu consigo trabalhar uma rotina que ela tem menos estresse, uma rotina que tem menos vínculo emocional limitante, né, dessa questão de estar fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, para começar a dar mais prioridade para aquilo que realmente é importante. Aí você já começa a deixar de ter uma rotina ocupada. Aos poucos você vai reduzindo essa rotina ocupada e você vai começando a traçar uma rotina produtiva. E quando a gente fala dos empreendedores, por exemplo, para quem está aqui assistindo a gente, se você está empreendendo hoje, a pessoa que empreende, ela precisa ter clareza do que precisa acontecer na rotina dela para ela se sentir realizada. Qual é o objetivo principal definido dela? Sabendo isso, já se torna muito mais simples traçar uma rotina produtiva. Sim. Porque a gente vai definir quais são as rotinas mais importantes, o que te leva para aquele objetivo mais rápido, o que te faz atingir o seu resultado de forma mais eficiente, e essas vão ser as rotinas prioritárias. De preferência, você vai separar essas rotinas para fazer, por exemplo, no momento do dia que você tem mais energia, no momento do dia onde você está se sentindo mais produtivo. Legal. Todos nós temos o nosso pico de produtividade. Tem pessoas que é pela manhã, tem pessoas que é pela tarde, pela noite. E aí, tendo pelo menos consciência disso, eu já sei qual é o meu pico de produtividade. Eu já sei qual é o meu objetivo principal definido. E eu defini quais são as ações que me levam para esse objetivo mais rápido, eu já consigo encaixar essas informações e diminuir um pouco mais dessa rotina ocupada. Traçar uma rotina cada vez mais produtiva. Legal. Certo? Perfeito. E quando o empreendedor ele não consegue enxergar isso sozinho, isso já se torna um alarme para ele perceber a importância de ele ter pessoas acompanhando esse processo de desenvolvimento. Seja um coach, seja um mentor, seja um conselheiro, seja um profissional da área de atuação dele que ele se espelha. Mas é importante porque esses profissionais eles são capazes de trazer para a gente luz onde há trevas. Trevas no sentido de não conseguir identificar isso de forma individual. Então é importante que a gente tenha essas alianças durante a nossa rotina, porque elas vão ajudar a gente a ter uma rotina mais produtiva. Muito bom, muito bom. E exatamente, desse processo de você ter, né, pessoas do seu lado na construção dessa jornada que nascem novos projetos, e que você também consegue assim, fazer com mais clareza. Pô, às vezes você tá dentro do negócio, você não tem uma visão clara. Exato. E tem alguém em quem você possa confiar, e que você tenha sintonia, que possa te falar, pô, cara, eu tô olhando daqui, tem tal coisa que você pode melhorar no seu processo. Isso é muito legal, realmente. Exato. Napoleão Hill fala de um outro conceito, a gente já falou sobre ele hoje, que é o conceito do Mastermind. Né? De você conseguir criar uma conexão em perfeita harmonia de várias mentes em prol de um propósito em comum. Né? Então, se eu tenho um propósito e eu vou trabalhar todo o meu intelecto, toda a minha energia para aquilo ali, eu tenho um potencial X de realização para esse projeto. Agora, se eu conecto outras mentes que tem o mesmo propósito,
Você multiplica eu multiplico esse essa potencial. possibilidade de resultado. Exatamente. E aí ele explica que essa perfeita harmonia é como se ela criasse uma cadeia invisível, uma teia de aranha invisível entre todas essas mentes. E juntas elas atingem um poder de realização muito maior. Né? Vamos trazer um exemplo clássico aqui, mas eu acredito que a grande maioria conhece, que é o exemplo de Jesus. Né? Jesus tinha todo o conhecimento, tinha toda a sabedoria, e mesmo assim ele selecionou 12 pessoas lá no início para poder ajudar ele a transbordar essa palavra para mais pessoas. Pessoas que pensavam muito diferente umas das outras, pessoas com características totalmente diferentes umas das outras e com defeitos. Exato. Muitos defeitos. Exatamente. Isso. Pedro, que foi um cara extremamente capaz, mas um cara impetuoso, um cara nervoso. Exato. Acho que, enfim. Jesus fez um dos primeiros masterminds da vida, né? Porque ele conseguiu, em perfeita harmonia, juntar essas 12 mentes em prol de um propósito em comum. E mesmo com os defeitos que cada um tinha, com os comportamentos e temperamentos distintos, ele conseguiu, através dessa perfeita sinergia, uma amplitude muito maior do que talvez se ele fosse agir apenas sozinho. Certo? Então, se Jesus fez um mastermind, por que nós vamos procurar fazer tudo na nossa vida sozinho? Verdade. Certo? Opa! Quando a gente pensa que já está muito bom, sempre pode melhorar. Melhora, né? Eu sempre falo isso. As pessoas têm o costume de falar o contrário, né? Ah, quando está tudo muito bom, vem alguma coisa e acontece de ruim. Não, eu tomo muito cuidado com a minha comunicação. Sempre que está muito bom, pode melhorar. Sempre né? melhora. Com esse cafezinho agora vai ficar 100%. Açúcar? Não, aqui vai puro. Deixa eu ver. E então, assim, Gabriel, de toda essa jornada, desse entendimento, dessa construção de conhecimento, de rede de relacionamento, sem dúvida nenhuma, o empreendedor ou a pessoa no seu lado pessoal, ela vai conseguir encontrar mais clareza para então estabelecer as metas, os objetivos e poder trabalhar de uma maneira que ela não se sinta totalmente e apenas ocupada, mas sim produtiva. Exatamente. O maior prejuízo da grande ocupação é a exaustão? Também. A exaustão é um dos grandes prejuízos, né? Mas se a gente for parar para refletir, principalmente quando a gente encontra pessoas que estão nessa rotina ocupada, a gente encontra hoje, por exemplo, quando a gente vai para o ambiente de trabalho, a gente encontra pessoas que estão tendo crise de ansiedade, Sim. pessoas com crise de depressão, pessoas tendo burnout, pessoas que estão tendo crise de estafa, pessoas que estão terminando seus próprios relacionamentos, seus casamentos, né? Brigando em casa com seus filhos, porque a rotina ela está sendo tão estressante, ela está tão imersa nessa sensação de desorganização, de falta de planejamento, de ausência de clareza, que o corpo ele sempre vai responder ao impulso da mente. Quando a nossa mente está bagunçada dessa forma, o nosso corpo ele responde. E aí ele responde com uma doença, responde com uma dor, responde com alguma coisa, mas ele sempre vai trazer uma resposta. Inclusive, eu costumo dizer que tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você não resolve dentro de você, de alguma forma o externo ele vai mostrar, ele vai precisar, vai refletir no ele vai externo. refletir de alguma forma. Então, as pessoas que vivem uma rotina ocupada, se essa rotina ela for mantida durante muito tempo, se ela for constante, provavelmente essa pessoa vai começar a ter diversos prejuízos na sua jornada e esses prejuízos vão causar em uma demanda larga um impacto talvez permanente na vida dessa pessoa. Né? Eu tenho casos, é claro que eu não posso citar nomes, né, por questões éticas, mas eu tenho casos de coaches que passaram tanto tempo nessas rotinas ocupadas com crise de ansiedade, com crise de estresse, que realmente tiveram impactos permanentes. Doenças, né, fim de casamento, perda de empresa, falência, que são realmente impactos ali que de alguma forma são criados baseado nesse conceito de rotina ocupada, de elevado estresse, de alta taxa de ansiedade, de não conseguir lidar bem com as coisas que estão acontecendo naquele momento. Imagino. Né? Então, os benefícios de se ter uma rotina produtiva são gigantes. E a procrastinação é uma característica comum nas pessoas que estão precisando ou que estão buscando a tua ajuda nesse processo de se reencontrar? Sim, porque normalmente as pessoas que enfrentam o grande abismo da procrastinação, muitas vezes elas ainda não encontraram uma forma muito eficiente de traçar uma rotina produtiva. Primeiro que a procrastinação, ela já é algo que ela é inerente ao nosso comportamento muito antes da gente nascer. Se a gente para analisar os nossos antepassados, por exemplo, né, lá atrás,
quando os nossos vovôs, tataravôs e muito lá para trás precisavam, por exemplo, sair da caverna para caçar, né? Lá no início da nossa história, muitas vezes eles saíam para caçar e aqueles que procrastinavam, os que demoravam para sair da caverna, eram justamente os que sobreviviam. Porque os primeiros o predador já pegava. Os primeiros os predadores pegavam. Então, lá de trás, da nossa história, a gente já tem relatos de que a procrastinação foi algo que foi se construindo e fazendo parte da nossa essência. Então, todos nós iremos procrastinar mais cedo ou mais tarde, em algum momento da nossa vida. A grande diferença... É uma característica inata. E que vem da nossa evolução humana. Da nossa evolução humana. Maravilha. Mas em algum momento ela pode te tirar do foco e te atrapalhar ou se tornar excessiva. É aí que vem o grande ponto. Que é justamente quando pessoas acabam desenvolvendo esse hábito da procrastinação e se tornam procrastinadores. O fato de você ter... Aí vira quase uma profissão. É literalmente um estilo de vida. Né? Aquilo que você repete muitas vezes com alta intensidade, se torna uma natureza para você, se torna uma essência. Não é, vamos fazer uma análise aqui dos fatos, assim, usando uma experiência prática. Você tem um problema para resolver. Você sabe que aquilo ali é uma coisa que vai demorar tempo, que você vai ter que talvez se estressar um pouco. E aí você vê assim um sofá, uma televisão, um ar-condicionado. Isso. É muito mais gostoso, não é? Você. É isso. Depois eu vou resolver aquilo ali. Eu vou dar uma. E a gente conversa muito, né, aqui na JM. Outro dia, a Luciana estava me cobrando uma situação e ela me pedindo, Mauro, resolve isso. Eu, com um monte de outras coisas, eu fui resolvendo outras coisas e tal. E ela, pelo amor de Deus, vamos resolver. E sentamos e foi coisa de 2 minutos. Sim. E eu estava procrastinando, mas eu não estava procrastinando para trocar pelo sofá e eu estava resolvendo outras coisas. Sim. Eu não estava muito afim de resolver aquela questão naquele momento. Sim. Mas quando sentou e resolveu, foi muito rápido. Ela falou assim, caraca, cara, a gente podia ter resolvido isso já há muito mais tempo. Foi tão rápido. Nesse momento você venceu o seu cérebro. Eu vou te explicar por quê. Nosso cérebro é uma máquina tão inteligente que ele foi doutrinado para fazer a gente economizar energia. Sim. Ele entende que quando a gente economiza energia, a gente fica confortável. A gente tem uma sensação leve. Então, basicamente, ele trabalha internamente fazendo com que a gente tenha pequenos resultados imediatos, para que a gente possa ter essa sensação de leveza, recompensas de conforto. imediatas? Essas recompensas imediatas, exatamente. Então, basicamente, quando você traz esse exemplo de um problema que eu preciso resolver, que é um problema relativamente grande, que vai me causar desgaste de energia e, de alguma forma, vai demorar para ser resolvido, e do outro lado eu tenho o sofá na minha frente me esperando para poder deitar. É por isso também que existe tanta dificuldade por tanta gente de ter uma rotina de atividade física regular. Exato. O que traz resultado imediato? É você ir para academia ou você deitar no sofá para assistir Netflix? Quando você deita para assistir Netflix, o fato de você deitar... A satisfação é instantânea. Só o ato de você pegar o controle e apontar, aquilo ali já libera uma dose de dopamina. Você não sabe nem o que você quer ver ainda. A dopamina, ela vem só na projeção da recompensa. Então, só de você pensar que vai deitar ali para ligar o Netflix, botar aquela série que você tá gostando, já tá maravilhoso. Pronto, aquilo ali é o resultado rápido. Agora, quanto tempo demora pra gente ter resultado numa academia? Muita coisa. E ainda tem pior, né? Que às vezes você demora 1 ano pra ter resultado, pega uma gripe, passa 1 semana sem ir pra academia, perdeu o resultado que você tinha todo de um ano, né? Tem muita gente que passa por isso. Pois é, eu fui na academia 1 semana, depois eu fiquei 1 ano sem ir e perdi o resultado. Olha só, tá vendo? Que injustiça, né? O certo seria manter esse resultado, né? No mínimo. Então, Mauro, é exatamente isso. Muitas pessoas, por não entender como o cérebro funciona, elas acabam deixando com que a procrastinação se torne um hábito, porque o próprio hábito de procrastinar já traz um resultado imediato. Sim. Porque muitas vezes, quando a gente procrastina, a gente acaba preferindo uma ação a outra. E essa ação, ela provavelmente é uma ação que, de alguma forma, traz mais prazer imediato pra gente. Perfeito, entendi. Você entende? Então, começar a ter consciência sobre isso, começar a trabalhar estratégias para poder tirar esse efeito da procrastinação e hackear o seu cérebro de alguma forma, a começar a enxergar mais prazer no resultado a longo prazo, né? E aqui vem mais uma vez a importância de definir de forma clara seus objetivos, suas metas. Sim. Isso pode te ajudar nesse processo de consciência a ter uma mudança. Porque, inclusive, você, quando olha com mais clareza, quando você sabe o que você precisa fazer, fica mais difícil de procrastinar.
Quanto menos clareza você tem, mais vontade de procrastinar você vai ter. Exatamente. Eu consigo me lembrar de uma situação, um exemplo bem forte que aconteceu comigo. Assim que eu saí do quartel, em 2019, quando eu consegui fazer a transição de carreira, logo depois eu já fiz a transição para começar a empreender nessa empresa de turismo que eu tinha uma franquia aqui no Brasil. E por eu sair daquela demanda obrigatória de acordar às 5h15 da manhã todos os dias para ir para o quartel e agora estar numa rotina onde eu era empreendedor e eu podia escolher o meu horário de trabalho, eu me lembro que durante vários meses eu comecei a acordar às 10h30 da manhã, 11h30 da manhã, meio-dia. E claro, lembrando aqui que cada um sabe dos seus melhores horários. Eu não estou dizendo que acordar às 10 da manhã é ruim, 5 da manhã é bom. Eu estou dizendo a minha realidade. Sim, sim. Naquela é época, o que vale para cada um. Naquele momento eu estava fazendo isso porque eu já estava cansado de ter passado 8 anos da minha vida acordando 5h15 todo dia, fazendo barba, toda aquela rotina. Então eu quis me dar uma sensação de, pô, eu mereço. Liberdade. O merecimento invertido. Eu mereço acordar 10 horas, 11 horas. Acordei 5h15 da manhã durante 8 anos. Então eu impus isso como um merecimento pra mim, achando que realmente era um merecimento. E aí eu comecei a avaliar meus resultados e vi que quando eu acordava às 11 horas da manhã, eu acordava cansado. Eu percebia que eu não produzia como eu deveria. Eu comecei a ver os resultados do meu negócio caindo. Aos poucos, eu fui começando a ter alguns problemas físicos, literalmente. Eu tinha preguiça de ir pra academia. Troquei meus horários. Em vez de almoçar logo no início, eu almoçava 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. E isso foi se tornando uma consequência. Até que chegou uma hora que essa bola de neve, ela começou a se materializar em resultados menores do que aqueles que eu estava tendo antes, quando eu tinha uma rotina mais produtiva. E aí eu me lembro até hoje que foi justamente num processo, num treinamento, que junto com outros mentores, eu tive a oportunidade de ter clareza de onde eu queria chegar. E aí eu lembro que esse mentor, ele fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer. A pergunta dele foi o seguinte: as ações que você está tendo hoje, elas te levam mais rápido para o seu objetivo ou elas te afastam do lugar que você quer chegar? Quando ele fez essa pergunta, foi como 2 tapas na cara e um soco reto na minha frente, assim. Na hora eu parei para falar, cara, todas as minhas ações estão me levando contra... muito mais longe do que você... onde eu quero chegar. Então, naquele momento, em alto impacto emocional, eu tive uma percepção de que eu precisava mudar. Legal demais. Entende? E aí, se eu não tivesse participando desse processo de desenvolvimento, de treinamento, talvez eu não teria tido essa consciência. Onde talvez eu poderia estar hoje? Se eu tivesse mantido aquele meu comportamento, por exemplo. Muito bom, Gabriel, muito bom. Acho que cada ponto que a gente falou aqui traz muita clareza e encaixa muito na realidade da vida da gente, né? Que empreende, ou até que não é empreendedor, mas que trabalha, que tem compromissos a cumprir, e a gente tem que conciliar vida profissional, família, filhos, né? Quem tem filhos, eu tenho filhos adolescentes, então isso demanda, assim, da gente, requer atenção, e às vezes a gente não consegue dar... E o que vai ficando cada vez mais pro final? Você mesmo. Exato. Então, conciliar isso tudo é um processo que realmente, quanto mais clareza você tem, menos difícil fica de você conduzir esse processo. Exatamente. E a importância de ter um profissional acompanhando e analisando esse processo junto com você é extremamente importante para aquelas pessoas que de alguma forma ainda não encontraram o jeito certo de conseguir equalizar tudo isso. Legal. Porque é extremamente desafiador. Quando você está imerso nessa rotina, como você falou, de ser marido, ser pai, ser empresário, ser amigo, né, ter sua rotina espiritual, ser filho. Quando você está imerso nisso e por alguma forma você não está tendo bom resultado nessas áreas, é porque você está precisando parar para autoanalisar, para refletir, para traçar novas estratégias. Eu acho que a gente vai sair daqui hoje e eu vou te contratar para ser meu coach. Ótimo, olha aí, ó, tá vendo? E o mesmo pode acontecer com você que está aí assistindo a gente, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Sim. Essa mentoria, sua mentoria, 1% todo dia, aonde que ela entra aí para ajudar as pessoas nesse processo? Basicamente, quando eu comecei a empreender, eu me deparei com alguns comportamentos que eu tinha como empreendedor, que eram comportamentos que me afastavam do resultado que eu queria construir. Eu já até compartilhei rapidamente aqui alguns dos comportamentos contigo. E baseado nisso, quando eu comecei a mudar esses comportamentos e mudar meu resultado e perceber o quanto que esses comportamentos eles foram importantes para o meu crescimento profissional, eu percebi que de alguma forma eu poderia agregar valor para a vida das pessoas com a mudança desses comportamentos. Né? Entender que existem alguns processos, né, na nossa jornada empreendedora que é importante que a gente faça alguns movimentos contrários ao que a gente está fazendo hoje para a gente poder realmente ter um resultado mais assertivo. Então a mentoria 1% todo dia, que é o nome da mentoria, ela veio justamente com esse objetivo
objetivo de conseguir trabalhar áreas da neurociência, do empreendedorismo e do coach, propriamente dito, para que você construa uma rotina de sucesso que te permita eliminar alguns vilões que você encontra quando você começa a empreender. Como, por exemplo, as distrações, a procrastinação, a desorganização, a falta de estratégias claras e objetivas, a própria necessidade, a indisciplina, a necessidade de resultado rápido, porque é muito natural para quem veio do regime CLT e começa a empreender, de você querer ter aquele resultado no final do mês. E empreendendo nunca vai ser dessa forma. E aí como é que eu saio dessa onda? Como é que eu mudo? Como é que eu trabalho um mindset diferente? Então a mentoria 1% do dia ela veio para isso, para te ajudar a desenvolver um mindset empreendedor, para que você possa passar por esse processo de construir a sua jornada como empreendedor de uma forma mais prática, mais ousada e principalmente mais estratégica. Foi daí que saiu essa mentoria. Muito legal. E aí é só a pessoa te seguir lá nas redes sociais, vai conhecer um pouco mais do seu trabalho. Exatamente, né? A gente vai ter aqui, em algum lugar vai aparecer os arrobas, os contatos do Gabriel. Já segue o Gabriel, já me segue também pra gente tá junto nesse rolê aí. Agora, para assim, eu já recebi aqui um alerta do tempo, que a gente já tá caminhando aí pro final, infelizmente. Se deixar o coach falar, hein? Toma cuidado. É verdade. E eu gosto também, já tô aprendendo. Eu queria falar um pouquinho sobre o que nos conectou. Né? Que antes de saber que você era coach, que você tinha toda essa capacidade de ensinar pra gente, a gente se conheceu numa rede de networking profissional. Maravilha. E hoje você tá também empreendendo nesse ramo, né? Isso. A Redcai, que a gente estava até falando, né? Que eu sempre propaguei a Redcai, eu gosto muito da metodologia, das pessoas, enfim. Foi algo que, como que ela... Que uma rede de relacionamento, como que o networking profissional, o compartilhamento entre as pessoas também, aí você já conta um pouquinho da importância disso nesse processo também de construção, de consolidação da pessoa e do profissional, e fala um pouquinho da tua jornada dentro, né, desse networking e da Redcai nesse processo todo. Maravilha. Eu gosto de falar sobre isso porque eu sempre começo falando do mesmo jeito e eu não tenho como falar de networking profissional sem começar falando disso. Né? Todas as vezes que você se coloca no ambiente certo, com as pessoas certas e na intensidade certa, não tem como. Aquilo vai trazer para você algum resultado extraordinário em alguma área da sua vida. Legal. E por que eu falo isso? Porque o networking ele chegou para mim exatamente dessa forma. Eu conheci o networking profissional, né, há mais ou menos 2 anos atrás, um pouquinho mais. E o momento que eu conheci o networking profissional foi justamente no momento onde eu estava dedicando o meu tempo para poder contribuir para a vida de outras pessoas. Eu conheci o networking profissional durante uma ação social que eu estava fazendo de Dia das Crianças no Jardim Gramacho, no Lixão de Gramacho, junto com vários outros voluntários. Cachorro quente para as crianças, bolo, enfim. Era um momento assim de tanta realização pessoal para mim. Entrega 100%, sem pensar, sem me preocupar com a hora que eu ia chegar, com a hora que eu ia sair. Não, nada. Era 100% entregar o que eu tinha naquele momento para outras pessoas. E lá eu me conectei com uma pessoa, com a Suzana, vou falar dela aqui, que a Suzana hoje é uma grande amiga, grande parceira. E a Suzana, na época, fazia parte da Redcai. E aí, uma semana depois, a Suzana me chamou no WhatsApp e aí perguntou assim, Gabriel, você já ouviu falar de networking profissional? Aí eu falei, não, networking sim, mas profissional não. Qual é a diferença do networking profissional? Ela, não, vem comigo que eu vou te mostrar. E aí ela me convidou para ir numa reunião da Redcai. E aí o engraçado, e aí eu quero falar também disso, que eu também não posso deixar de falar disso, na mesma semana que a Suzana me convidou para conhecer a Redcai, eu tinha feito uma oração para Deus. E a oração era o seguinte, na época eu desenvolvi o meu negócio praticamente 90% online. Usava estratégias digitais, lançamento, enfim. E eu estava um pouco saturado de depender só do mundo digital, do meio digital. Estava precisando de relacionamento, de interação pessoal. Exatamente, sabe? O meu perfil, ele gosta disso. Eu tenho um perfil muito voltado para pessoas, para conexão, então eu estava sentindo falta disso. Então eu fiz uma oração para Deus e falei assim, Deus, eu quero te pedir ajuda, eu quero te pedir direcionamento para poder encontrar outra forma
de levar o meu negócio para as pessoas. Eu vou continuar fazendo como o senhor já me direcionou aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, pelas mídias digitais. Eu sei que é um processo que traz muito resultado, mas eu gostaria de outras formas. Que alcança também outro público, outras pessoas. Que eu possa alcançar outras pessoas, exatamente. E aí o que aconteceu comigo? Uma semana depois eu estava lá na Redkai, na reunião da Redkai, sentado. E aí eu me lembro, né, que quando eu sentei para poder conhecer a Redkai, passou 5 minutos de reunião, 5 minutos explicando o que era a Redkai. Eu já fechei os olhos e falei assim, Deus, obrigado, mas agora eu só quero saber quantas vezes eu posso parcelar no cartão de crédito para estar aqui fazendo parte da Redkai. Era só essa a minha preocupação, eu já sabia que eu ia fazer parte. E aí, enfim, contei essa história só para poder mostrar que o quanto que está no lugar certo, na intensidade certa, com as pessoas certas, te leva para o lugar certo. E o que aconteceu com a Redkai, né? Como networking profissional. Eu conheci pessoas novas, pessoas que estavam no mesmo foco que eu de crescimento, outros empreendedores, outros empresários, pessoas que tinham mais resultado que eu, pessoas que precisavam do meu serviço, pessoas que eu conseguia agregar valor para a vida delas com indicação, pessoas que de alguma forma entraram e fizeram parte da minha vida, não só profissional, da minha vida pessoal. Eu ratifico tudo isso que você está falando. Foi a mesma coisa que eu vivi também. E que eu vivo, né? A gente vive no networking profissional. Fazer parte disso trouxe benefícios assim incontáveis. Não só na geração de negócios, que é uma coisa muito legal. Sim. Você está num lugar onde os negócios acontecem, onde você fecha parcerias, onde você tem novos clientes, novos fornecedores. Pô, isso é muito legal. Só aí já está no lucro, né? Poxa, já tá... sensacional. E mais importante do que isso é vir junto a isso essa possibilidade de você se conectar com pessoas que já passaram pelo que você passou e com outras para as quais você vai poder também ser importante na jornada delas. Assim, poxa, eu já fiz isso aqui, deu assim, deu assado, e ouvir, e aprender e tá o tempo todo ali com aquele propósito, com aquele objetivo comum de compartilhamento e aprendizado. Cara, é fantástico. Isso é fantástico. Inclusive, nós estamos aqui graças ao network profissional. Se não fosse o network profissional, eu não teria conhecido... Aproveitar e mandar um abraço pro Feliciano. Feliz. Um abraço, meu querido. Você um abraço nosso. No meu coração. E a Redkai foi muito importante nesse processo. Eu sempre fui propagador, né, da Redkai por conta disso. Né? Eu até estava te falando, né? Tem uma galera que eu tive o prazer de indicar e vejo hoje lá na rede também, gerando resultado, aprendendo, crescendo. Isso exatamente. E que os empreendedores que estão aqui assistindo a gente possam ter clareza, né, da importância de você estar inserido em ambientes onde você pode, né, trabalhar essa conexão com outras pessoas que estão no mesmo propósito que você, porque existe um poder muito forte no ambiente que a gente está inserido. Então, se você está inserido num ambiente onde você está sendo criticado, está sendo julgado, as pessoas não acreditam em você e tudo conspira contra, provavelmente esse ambiente ele vai trazer o resultado vai trazer coisas ruins para você. Vai materializar. Assim como a gente falou que o interno materializa no externo, o externo materializa no interno também. É uma via de mão dupla. Então, os empreendedores que estão aqui assistindo a gente, que através do networking profissional ou de qualquer outra metodologia, busquem estar presentes em ambientes onde você consegue desenvolver uma rotina produtiva e próspera. Ou seja, pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita, pessoas que estão buscando a mesma coisa que você busca, pessoas que vão te dar o braço, não é nem a mão, vão te dar o braço para te puxar junto, porque esse ambiente ele vai ajudar também a materializar lá no teu interno aquilo que o externo está trazendo de resultado naquele momento. Muito bom, muito bom. Isso tem um poder muito grande. Exatamente. Mude seus ambientes que você muda seus resultados. Verdade. Muito bom, Gabriel. E por conta disso a gente está aqui hoje, né? A gente se conectou, você palestrou na Jornada do Empreendedor já 2 vezes. Você é palestrante fixo. Todas as edições você tem que estar. Isso aí. Porque os feedbacks são muito positivos e realmente você tem contribuído muito também na minha jornada. E né, hoje a gente está aqui conversando, né, no podcast, conversando também nos bastidores para a gente construir outras coisas legais juntos. Isso tudo fruto dessa sintonia que o networking profissional gerou e que, sem dúvida, também é, né, uma sintonia natural que eu acho que acontece com quem tem os mesmos objetivos, com quem está buscando as mesmas coisas. Os mesmos valores. Exato, e isso é muito importante. Porque às vezes também acontece, né? Você está na jornada junto com alguém, mas você não tem a mesma sintonia. É normal você caminhar com aquela pessoa e vocês vão estar juntos até determinado ponto. Sim. E não tem nenhum erro, nenhum problema em vocês terem alguns princípios diferentes e tal. Mas tá tudo bem. Quando a coisa converge um pouco mais, aí essa caminhada se torna mais junta, mais próxima, as possibilidades são maiores. Isso é muito importante. Exatamente. Também de entender. A mesma coisa acontece com os nossos neurônios. Os nossos neurônios, à medida que eles vão crescendo, eles precisam morrer alguns para dar espaço a novos.
Então, é basicamente o que acontece na nossa vida. Às vezes a gente vai construindo uma nova rotina, uma nova percepção, novos objetivos, e é natural que a gente vai se afastando de pessoas que não estão conectadas com o que a gente busca, com os nossos valores, princípios, e a gente vai trazendo novas pessoas que estão conectadas e que de alguma forma vão traçando essa rotina muito mais amplitude, com mais conhecimento, com mais desenvolvimento. Legal. E você falou de um negócio importante, né? A própria jornada do empreendedor, que para mim é uma honra poder estar participando da jornada. Participei das 2 últimas edições e, como você falou, estarei presente nas próximas. O quanto que a jornada do empreendedor também é um evento onde permite que essas pessoas possam estar conectadas com outras que estão buscando o mesmo propósito. Verdade. Né? Eu me lembro das últimas edições, né, de pessoas que estavam ali, pessoas que estavam começando a empreender, pessoas que queriam começar a empreender, que ainda não sabiam nem por onde começar, não deram nem o start ainda. Pessoas que já estavam empreendendo, mas que precisavam desenvolver de alguma forma a sua performance. Então, todas essas pessoas juntas no mesmo ambiente, isso traz um poder coletivo. E essas pessoas podem, através das trocas, através do networking, através das palestras, do conteúdo, trazer um resultado mais assertivo para a sua performance. Legal. Então, olha que interessante, para você que é empreendedor aí com a gente, o quanto que é importante você estar presente em eventos como esse, né? A própria jornada do empreendedor. Em breve teremos aí mais uma unidade, mais uma estreia aí de a próxima edição. Então, que o pessoal possa estar participando com a gente. Inclusive, estarei lá palestrando. Vai ser um prazer te receber lá. Isso mesmo. 20 de julho é a nossa data do próximo evento. E vai ser um prazer receber vocês aqui. Venham que estaremos juntos lá. Já anota aí no calendário. Então, cara, queria assim te agradecer, né? Já infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas eu quero muito que você possa deixar uma mensagem final, falar um pouco, pode falar direto para a câmera ou como você quiser. Deixa uma mensagem para o nosso público, para a galera que está aqui conectada no Pode Contar. A gente tem contadores, empreendedores, uma turma que está aqui querendo aprender, querendo crescer, querendo progredir, e deixa uma mensagem para essa galera. Bom, vamos lá. Independente do resultado que você está tendo agora, você que está aí assistindo a gente, talvez você esteja numa rotina ocupada, talvez você esteja numa rotina produtiva, talvez você já tenha clareza do que você precisa fazer para alcançar os seus melhores resultados, ou talvez ainda não tenha clareza nenhuma, talvez ainda esteja muito nebuloso, talvez você ainda não esteja enxergando as mudanças que precisam ser feitas para você alcançar isso. Independente de qual seja o seu estado atual agora, o resultado que você está tendo hoje. Ele sempre vai ser só um resultado. Esse resultado não diz nada sobre você. A única coisa que ele mostra é que esse resultado ele veio dos hábitos, dos comportamentos e das ações que você teve até hoje. E isso materializa esse resultado. E é só isso, não é nada mais. O que realmente diz algo sobre você, o que realmente vai falar algo sobre a tua performance, sobre o teu comportamento, são as decisões que você toma hoje para poder mudar esses resultados daqui para frente. Então, não se limite, né? Não crie nenhum tipo de imposição para a tua identidade referente ao que você vive hoje, porque realmente não diz nada sobre você. O que diz são as decisões e as mudanças que você vai fazer daqui para frente. Então, que de alguma forma eu espero que esse podcast tenha trago para você algum conhecimento, alguma informação que te ajude nessa tomada de decisão. E principalmente, procure estar próximo das pessoas que vão te ajudar a mudar os seus comportamentos para poder atingir resultados ainda melhores. Eu tenho certeza que você é capaz disso e vai ser um prazer poder ver isso na sua rotina, na sua jornada profissional também. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Cara, muito obrigado. A mensagem final, acho que ela fecha com chave de ouro o papo que a gente bateu aqui. É isso mesmo. E conhecer essa jornada, buscar esse conhecimento, se relacionar com as pessoas, crescer, progredir, estudar, colocar as coisas em ordem, isso tudo é muito difícil. Mas quando a gente vai, né, buscando isso, vai se conectando com as pessoas, com pessoas como você, que tem essa clareza para nos dar. Assista esse episódio, reassista esse episódio, veja 3 vezes, anote aí no seu caderninho, faça contato com o Gabriel, siga ele nas redes sociais, que com certeza você vai conseguir adquirir as ferramentas necessárias para você ir passo a passo, evoluindo 1% por dia. Boa, 1% todo dia, é isso aí. 1% todo dia, com frequência, que certamente você vai conseguir chegar lá. Obrigado, irmão. Maravilha, obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço pela oportunidade. E obrigado a todos vocês que estavam conosco aqui. Sigam aí o canal, continuem seguindo o Cria Mais. Vem mais episódios aí do Pode Contar, vem o Pode Falar, o Pode Crer. Tem muita coisa boa. Aqui você pode tudo. Então vem com a gente. Obrigado, gente. Abraço. Tamo junto.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Top demais. Pô, nem vê, a gente E aí? nem vê